Olá, eu sou Fernando Koyanagi e hoje vou falar para vocês sobre motor de passo, alguns aspectos importantes sobre o motor de passo, né? Até o título é isso, né, gente? Motor de passo com 4, 5, 6, 7 e 8 fios, socorro, né? Na verdade, não é um bicho de 7 cabeças tão grande assim, né? Até porque eu acho que os motores de passo estão começando a ficar mais padronizados, né? Então, eu quero entrar em vários assuntos, vou até falar de torque também. Então, assim, vários seguidores pediram para eu falar mais sobre o motor de passo, é um assunto que eu gosto muito também, tá? Então, vamos lá. Pessoal, na verdade, assim, eu falei motor de 4, 5, 6, 7, 8, mas de 7 eu não vou falar, não tem aqui, tá? Eu tenho até medo de falar que não tem, aí um cara fala, não, mas lá em Xangai, não sei o que, até achei um motor de 7 fios, não sei o que. Então, assim, o que eu vou falar mesmo aqui é esse, tá? É o de 4, é o de 6, de 5 e o 8. E é o seguinte, gente, o motor os mais comuns, né? E o mais comum, de longe, é esse aqui, é o bipolar, que é o que a gente usa com por exemplo, com o TB 6600, com aquele driver de impressora de routerzinho pequeno, 4988. A gente usa também o 88, o DRV 8825. Todos esses caras aqui, ó, são drivers bipolares, tá? Nesse vídeo vocês vão entender melhor o que é bipolar. E aí é o seguinte, gente, você pegou um motor de passo lá que tem 5 fios. Provavelmente a configuração desse cara é essa aqui, ó. Ele vai ter outra coisa que eu vou explicar. Não é porque você está vendo no diagrama aqui 2 bobinas, é que só tem 2 bobinas lá. Deixa eu falar aqui nessa câmera aqui. Gente, a maioria dos motores de passo que eu abri, eu tenho mania de abrir as coisas, né? Comecei criancinha, pequenininho, estragando as coisas. Até hoje eu estrago. Um pouquinho antes de eu começar a gravar essa aula, eu estraguei um motor NEMA um NEMA 15. Eu destruí ele. Porque eu não ia destruir ele, mas daí eu fui puxar os fios eram muito fininho, arrancou tudo. Falei, perdi o motor, vai, paciência. O desgraçado era de 5 fios, tá? Era um motor unipolar NEMA 15. E aí é o seguinte, o que acontece? Quando você vê no esquemático do motor 2 bobinas, não é que ele tem 2 bobinas lá dentro, entendeu? Ele tem 8 enrolamentos ligados como fosse 2 bobinas, sempre em posição oposta. Eu vou mostrar isso. Entendeu isso? Entendeu bem? Então o diagrama elétrico é uma representação elétrica. Não significa de jeito nenhum que ele só tem 2 bobinas lá dentro. Geralmente, quase sempre, ele tem 8, tá? Pode ter mais, pode ter, mas geralmente ele tem 8. Então assim, aí é o seguinte, uma outra configuração muito comum é a de 6. Como é que você viu? A hora que você viu um motor de 6, você faz assim: põe um ohmímetro aqui e um ohmímetro aqui. Vou dar um exemplo para você. Vai dar 4 ohms. 4 ohms aqui. Se você colocar o ohmímetro no black e no white aqui, vai dar metade. Vai dar 2. E pro red também tem que dar 2, então tem que dar 2 nessa parte de cima da bobina, tem que dar 2 aqui. Então você identifica o quê? Que esse motor de 6 fios tem uma derivação no meio. O motor de 5 fios também tem a derivação no meio, você pode ver, só que ele tem uma coisa chata, cara. Qual que é essa coisa chata? Que esse cara aqui, ele pode ser bipolar e unipolar. Ele pode ser ligado das duas maneiras. O de 5 fios é só unipolar, é chato. Eu não gosto desses motor. Aí tem gente que ensina a hackear o motor. Abre o motor, desfaz essa conexão aqui no meio, tá entendendo? Eu fui fazer isso lá, estraguei o motor, tá? Pouquinho antes de eu gravar essa aula aqui, eu ia falar desse negócio aí. Não vou falar não. Compra o motor, vai. Então é o seguinte, ó. Aí tem um motor de 8 fios. E esse motor de 8 fios, ele também tem essa característica. Ele pode ser unipolar, pode ser bipolar.
o motor em si, ele não é unipolar ou bipolar. É o jeito que você conecta ele no driver que faz ele ser bipolar ou unipolar. Entenderam isso? Tá? Mesma coisa, só que esse aqui é o seguinte, se essa parte da bobina aqui, ó, se essa parte da bobina tem 2 ohms, todas as bobinas vão ter 2 ohms, entendeu? Então assim, estão realmente separados, como no diagrama elétrico aqui. Você vai lá com o ohmímetro e mede isso, tá? Pessoal, um recadinho, se você não se inscreveu ainda no meu site, se inscreva, clica no sininho, assim você sempre vai receber os vídeos assim que eu lançar. Tá? E não esqueça de entrar no Fernando K. Gente, no Fernando K, entra lá no Fernando K e se inscreve na minha lista de e-mail para eu poder falar com você no e-mail. Faz isso, só que depois tem que confirmar. Você tem que abrir teu e-mail e dar uma confirmada lá, beleza? Aqui é o seguinte, gente, olha só. Um seguidor meu, o Natan Bittencourt, fez a seguinte pergunta. Não entendi muito bem a questão da resolução do motor de passo. Ela tem a ver com a quantidade de bobinas dentro do motor? Uma ótima pergunta essa. Pois eu posso variar a quantidade de passos de uma rotação completa apenas variando a intensidade da corrente das bobinas elétricas? Então, assim, o raciocínio dessa pergunta é o seguinte. Ele está querendo saber se mexendo nas bobinas lá, ou se tivesse mais bobina no motor, teria mais resolução. Não. O que causa resolução no motor de passo é o número de fases com o número de dentes. Quase sempre é isso, tá? Então, quando você vai para a internet, você vê esses diagramas assim, ó, de polo norte com polo sul, tá? Isso daqui tem um lado bom, tem um lado ruim. Por quê? O aluno olha isso daqui, puta, daqui para cá, bicho, o ímãzinho girou 45 graus. Você entendeu? Então não é assim. Então assim, serve, didaticamente serve, né? Tem a sua utilidade, mas é ruim de fazer um paralelo com o motor de passo, no sentido dos dentes, porque quando você joga a sequência na bobina, você está mexendo, cara, milimetricamente os dentes. Eu vou mostrar isso ampliado aqui. Então, eu vou falar, cuidado com esse tipo de representação, cuidado. Ela tem a sua utilidade, mas você não pode estender isso para o que acontece dentro do motor de passo nos dentes, tá? Outra coisa que vale a pena falar muito, isso aqui é a onda de um passo simples, a onda de um meio passo e a onda do micropasso 1/8. Então, o que acontece? Quanto mais você vai aumentando o micropasso, 1/8, 1/16, as impressoras 3D, por exemplo, a maioria usa 1/16. 1/32, outro dia eu botei um NEMA funcionando 1/32. Eles tendem, os drivers, os bons drivers, tendem a começar a jogar quase que uma senoide em cima das bobinas. Aí você pode ver aqui, é uma aproximação digital de uma senoide. Só que é o seguinte, na prática, gente, na prática eu não aguento de curiosidade. Sabe o que eu faço, cara? Eu não aguento de curiosidade, eu pego meu osciloscópio e ponho lá. E não é isso que eu vejo. Por que não é isso que eu vejo? Porque a maioria dos drivers que a gente compra são drivers baratos. Mesmo esses TB6600, eles são drivers simplificados, entendeu? Para custar mais barato, mais em conta. Mesmo o 8825, daqueles driverzinho pequeno de impressora, de routerzinho, o 4988, eles simplificam a saída. Eles são inteligentes, eles fazem bastante coisa, eles controlam micropasso, mas eles não chegam assim até a última consequência de gerar uma senoide na saída, tá? Você entendeu então, Natan? A bobina não é exatamente o que causa a resolução do motor não, tá? Então, vamos lá. Olha o que causa a resolução do motor. Eu ampliei aqui, ó, tá vendo? Esse pedaço aqui, ó, ampliei, ó. Esses dentes aqui, o número de dentes vezes o número de fase é o que é mais responsável pela resolução do motor. Se ele consegue, por exemplo, ter lá 400 passos por volta ou 200 passos por volta, eu mostrei aqui, dá para falar muito sobre isso aqui, tá? Eles chamam essas rodinhas aqui de stack, tá? Cada roda dessa é um monte de dentinho polo norte,
polo norte, um monte de dentinho, polo sul, sempre invertido, né? Então, outra coisa, por exemplo, isso aqui é interessante falar, motor bipolar, quase sempre tem 8 bobinas, quase sempre. E aí o que acontece? Você tá vendo, ó, verde, verde, ó, verde, 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 ó, vermelho, vermelho. As bobinas, elas são ligadas juntas. Na verdade, só tem 2 circuitos aqui. Você tem 8 bobinas, mas você só tem 2 circuitos. Por isso é que é representado o motor assim, ó. É representado assim e assim, ó. Tá certo? Porque esse aqui, todos os verdes ligados junto, todos os vermelhos ligados junto, formam 2 conjuntos de bobina só. Então, do ponto de vista elétrico, o que o driver enxerga? Cara, o driver enxerga isso aqui, ó. Ele enxerga 2 bobinas. Não importa que tem 8 aqui, porque tá ligado junto lá dentro. Entendeu? Entendeu agora? Então não adiantava aqui você ter 50 bobinas, né? Não é que não adiantava, mas ia ficar muito caro o motor com 50 bobinas, né? Porque é caro de você ficar enrolando as coisas no processo industrial. Então, era esse aqui é o motivo, tá? Aí, aqui eu achei, rapaz, tem uma fábrica na China que ela fez um desenho legal. Ela mostrou aqui, ó, 50 dentes do motor. Ó, esse aqui é um motor NEMA 14 que eles vendem lá. Eles têm um NEMA 14 de precisão, essa fábrica. Mas vamos pensar que podia ser um 17 também, esses mais comuns aí. Esse cara tem 50 dentes. 50 dentes vezes 50 dentes vezes 4 fases do motor bipolar aqui, vai dar 4 vezes 50, 200 passos. 200 passos, certo? 200 passos. E se você pegar 360 dividido por 200, vai dar o quê? Vai dar 1.8, que é o motor NEMA 17 mais comum aí que a gente usa. O NEMA 23, que eu mostrei lá no vídeo, também é assim. Agora, o que eles têm lá? Eles têm um motor de 100 dentes, cara. Olha como os dentinhos aqui, ó. Compara aqui o tamanho do dente, é metade do tamanho do dente. Então o que acontece o cara? O cara fica com mais precisão, ele fica com 0,9. 0,9 o que é? 360 dividido por 400. O cara tem 400 passos por revolução. Isso traz o que de benefício? Cara, traz muito benefício. Primeiro, ele evita a região de ressonância. Eu escrevi aqui. Eu mesmo já fiz vários testes com motor de passo e eu vejo quando ele entra nessa região de ressonância. É ruim, ele faz barulho, ele perde torque, enfim. Então eles têm esse motor. Existe motor de passo de mais precisão, tá? É bem legal isso daqui. E depois vamos ver se eu compro uns motores desse aí pra gente fazer uns testes, né? Tá bom? Bom, aqui é o seguinte, gente. Eu quis mostrar isso daqui porque assim, como é que é um driver de motor unipolar? Meu, o driver de motor unipolar é o seguinte, por que é unipolar? A bobina, ora ela está energizada, ora ela não está conectada. Então é só ter um polo. Como é que é um motor? Como é que é um motor bipolar? Que o motor bipolar não está desenhado. Ora ela está energizada pelo polo positivo, ora pelo polo negativo, ora ela não está conectada. É por isso que nós chamamos bipolar de bipolar, porque ele está ligado positivo e negativo na bobina, depois ele inverte, negativo com positivo. Então, é bipolar por isso, e esse cara é unipolar por isso. Olhando, aqui é um driver simplesinho, uma representação simples, feito com um transistor de efeito de campo. Quando você polariza o gate desse transistor aqui, o que acontece? Ele deixa a corrente fluir, ó. A corrente passa por aqui, passa pela bobina, entendeu? E flui. Da mesma maneira, ó, ela vai fluindo, só que lógico, você faz uma sequência binária. Na verdade, você faz uma sequência binária, 1, 0, 0, 0, depois 0, 1. Sabe aquela sequência que eu fiz até no driver do L298? Eu fiz essa sequência, tem que fazer essa sequência aqui. Bom, eu tenho minha preferência, tá? Fernando, você gosta mais do quê? Gente, eu gosto mais de motor bipolar. Depois eu vou falar por quê. Eu gosto mais de bipolar. Eu tenho minhas razões. Primeiro que bipolar é mais padrão. Segundo que a maioria dos drivers novos que estão saindo aí são bipolar.
Então eu acho que 95% dos motores que vocês vão topar pela frente, daqui para frente, vão ser bipolar. Mas eu posso também estar errado, né? De repente aparece um treco louco aí unipolar, aí fala, o Fernando falou besteira. Entendeu? A gente não sabe, engenharia é um negócio que pode mudar, entendeu? O que é verdade hoje, amanhã o cara inventa um produto novo aí, daí já não vale mais isso. Eu tô falando hoje, o que eu prefiro? Eu prefiro motor bipolar. Se for para comprar, eu compro de 4 fios lá, acabou. Ou então eu compraria do quê? De 6 fios. Agora, aquele motor de 5 fios, não, eu não gosto, entendeu? Mas preferência minha. Você tem um aí na tua casa, dá para você aproveitar ele aí com esse conhecimento que eu tô te passando, entendeu? Bom, aí, aqui ó, aqui é a foto, gente, aqui ó, os 4 transistores, que é um driver antigo, achei na internet essa foto, olha que legal. Esse aqui, cara, esse driver unipolar vende até hoje, aqui o povo de Arduino compra esse driverzinho com LN 2003 e depois fica jogando a sequência binária. Funciona, funciona. É um brinquedo isso aí, né? Você não vai montar uma router com um negócio desse tamanho, né? 5 volts. E aqui é um LN 2003 ligado numa configuração unipolar de 5 fios, tá? Então você entendeu como é que é o drive unipolar? E o povo gostava, porque não tinha que montar ponte completa. Agora a gente vai mostrar a ponte completa. Ó, aqui é o seguinte, driver unipolar, certo? Com driver bipolar. Aqui, ó, vamos imaginar que a bobina está aqui no meio, para ficar mais bonitinho. Ora a corrente flui nesse sentido, ora a corrente flui nesse sentido. Então o que acontece? Inverte o positivo pelo negativo. E aí a gente chama, tem duas full bridge, tem duas pontes completas. Duas pontes completas aqui, duas pontes completas aqui. A potência, o módulo de potência de saída do TB600, no fundo, é essa lógica aqui, tá? Em contrapartida, com a lógica do LN 2003, o 2803, que é uma lógica unipolar. É unipolar, tá? Vocês entenderam aqui por que bipolar, por que unipolar? É o jeito que você joga energia no motor. É isso daí, tá? Bom, gente, aqui é o seguinte. Eu catei um datasheet, eu espero que tem uns risquinhos fininhos aqui. Mas é o seguinte, ó. Eu peguei aqui, ó, um datasheet de um NEMA 17, tá? Um NEMA 17... NEMA, que é NEMA, gente? NEMA é a norma que regula os motores de passo, tá? É uma norma. Esse NEMA 17 aí tá dizendo o seguinte, ele é de 6 fios, tá? Logo, ele pode ser ligado como bipolar, como unipolar. Então, acontece o seguinte, rapaz, tô suando hoje. Meu Deus do céu, hoje tá calor e eu esqueci de ligar o ar. Enfim, aí é o seguinte, aqui tá mostrando bipolar com unipolar. Todo motor de passo, cara, o motor de passo ele foi feito para ele funcionar em mais baixa rotação, entendeu? Você não vai querer botar 1000 RPM no motor de passo, entendeu? Ele não foi feito para isso. Porque ele é um motor brushless, mas se você quer um motor brushless de alta velocidade, compra um motor de drone ou de avião, de aeromodelo, né? Tá? Então é o seguinte, o motor de passo, ele começa em baixa RPM bem. Conforme você vai aumentando a RPM do motor, vai caindo o torque dele. Aqui é torque, quilograma por centímetro. Então, vai caindo o torque dele. Então, por exemplo, quando você chegar o motor é de 1.2, tá? Mas se você chegar a 100 RPM, cara, ele já tá aí com 800 gramas. Ele perdeu o torque. E quanto mais rápido você for, mais torque ele vai perder. É essa lógica aí do motor de passo, tá? Bom, aí tem uma consideração, gente. Fernando, por que você gosta mais de bipolar? Ah, cara, eu acho que rende melhor. O rendimento é melhor, tá? Posso estar errado. De repente você fala assim, mas Fernando, tem um motor lá que eu vi o datasheet. Sim, mas eu tô falando da média, da maioria, assim, entendeu? É lógico, você sempre pode ter um motor, cara, que é aquele motor capeta, né? Que contraria tudo lá, os caras conseguem uma engenharia diferente. Mas assim, eu tô falando na média, assim, o arroz com feijão dos motor, né? Então é o seguinte, olha só. Gente, olha só isso aqui. Essa parte aqui, ó. Se você ligar esse cara num driver unipolar, ele perde, eu vou escrever grande, hein? Ele perde 30% do torque dele.
Tá entendendo isso? Nem vou ficar falando muito aqui. Ele tá aqui, tá o datasheet dos caras aqui, tá? Então, sim, tem outras características. É lógico que você tem metade da resistência, então a tensão é diferente. Aqui a corrente por fase, ó, a corrente por fase aumentou 30%, gente, a corrente por fase. Então, assim, não, tudo bem, a questão da potência, a relação potência-torque não fica boa no unipolar, entendeu? NEMA 23, ó, NEMA 23 é o seguinte, o NEMA 23, até eu já mostrei um NEMA 23 aí, eles são da ordem de 3 amperes, mais ou menos. Você tá percebendo a curva de torque dele? Cara, se você chegar a 750 RPM, você derrubou o torque do cara. O cara tinha um torque lá de 9 e foi para 1 kg de torque. Tá entendendo a questão dessa curva de torque por RPM? Então você tem que olhar, se comprou um motor, você tem que olhar esse datasheet aqui. Você vai operar ele em que RPM? Isso aqui é muito importante você olhar, tá? A mesma coisa, gente. Olha o que aconteceu com o torque do motor NEMA 23 quando o cara ligou ele em unipolar. Derrubou, né? Agora tem um negócio, gente. Tem um negócio que é muito interessante. Quando você liga a bobina em paralelo, ela não altera o torque dele, não muda. Então você pode pegar. Esse daqui é um motor de 8 fios, tá? É um motor de 8 fios. Esse motor de 8 fios, ele permite você ligar ele em série e paralelo. É simples, aqui ó, se você olhar aqui, depois você pega o PDF, baixa o PDF lá no meu blog, baixa lá e você vai ver que as duas bobinas ligadas em paralelo, duas em paralelo, como se fosse uma única bobina. É óbvio, o que acontece com a resistência DC da bobina? Vai para metade, certo? Mas você não altera. O legal disso é que você altera as características elétricas do motor sem derrubar o torque dele. Então, às vezes, você tem um driver que precisa de mais baixa tensão ou mais alta tensão. Você ligando em série paralelo, você também regula isso e mantém o torque. Agora, você botou o carinha lá em unipolar, olha o que acontece, gente. É uma judiação, né? Agora, tem situação que pode ser necessário. Eu vou ficar falando mal só de unipolar, não. Eu vi num gráfico uma situação que eu imaginei, cara, acho que tem situação que pode ser útil o unipolar, tá? Mas são poucos casos, Então, assim, dá uma olhada aqui, dá uma olhada no PDF e veja a diferença da ligação série e da ligação paralelo. É igual ao resistor série e paralelo, só que você faz isso com a bobina, certo? Bom, aqui, gente, é o seguinte, aqui é comparação do torque de polar versus unipolar. Gente, olha o seguinte, olha o torque do motor bipolar aqui, ó. Olha a curva. Lógico, os dois, conforme você vai aumentando a RPM, vai caindo o torque. Mas ó, o cara já começa 30% acima do unipolar. Aqui tem um gráfico. Aí eu procurei outros gráficos na internet, fala a mesma coisa. Então eles fizeram estudos aí, eles verificam que é esse comportamento aqui, tá? E de repente eu vou conseguir no laboratório de motor de passo eu mesmo fazer esse gráfico, tá? Eu tô com vontade de fazer, de repente eu faço. Então, olha aqui. Motor unipolar. E aí, gente, o seguinte, eu me atentei por uma coisa aqui, ó. O motor unipolar, ele chega num RPM mais alto que o bipolar não chega. Opa! De repente pode ter uma aplicação aí, hein? Eu não topei com essa aplicação, mas ó, Fernando, eu preciso de um RPM alto ali naquele lugar. Pô, de repente, unipolar. Entendeu? Então eu não vou ficar só falando mal do cara, né? Certo? Eu percebi isso aqui, ó, percebi esse estudo aqui que jogou o RPM mais alto para o motor unipolar, tá? Então fica aí o negócio, sabe aquele negócio, vou levantar a orelhinha, né? Bom, aqui é o seguinte, gente, torque, potência, velocidade. Esse tracejado aqui é potência. Essa linha sólida aqui é o torque e aqui é o RPM. Então, quando você aumenta o RPM, o que vai acontecer? Você concorda que você tem um ponto aqui, cara, que você tem um torque legal com
uma determinada potência. Mas se você passar daqui, ele meio que vai se mantendo, você entendeu? Você gasta a mesma potência para um RPM maior. Mas qual que é o custo pior disso? É o torque cair, entendeu? Então você concorda que ó, essa é uma região boa, né? Quer dizer, o cara tem uma região onde ele não está gastando muita potência e ele tem o quê? Um torque alto. Percebeu isso? Isso aqui, vamos falar assim, é um gráfico genérico. Por que é genérico? Poxa, se você catar um NEMA 17 de um fabricante americano, de um fabricante chinês, ele vai ter sua curva. Então não tem jeito, gente. Você tem que pegar o motor e pegar o datasheet do cara, olhar a curva do cara. Ah, você fala, ó, eu vou operar em 100 RPM, 500 RPM. Ó, deixa eu ver a curva de torque desse cara. E você vê se vai estar bom para você. Senão você tem que escolher outro fabricante, entendeu isso? Tá? Então você percebeu a questão do torque, potência e velocidade? Ah, outra coisa, é lógico, você regula sim, você regula o torque do motor aumentando a corrente que você joga em cima do driver, aumentando a tensão que você joga em cima do driver, tudo isso. E aí no laboratório de motor de passo, que vai ser uma coisa que vocês vão ver, uma coisa legal que eu vou soltar nos próximos vídeos, vocês vão conseguir fazer esse estudo. Você mesmo vai conseguir sacar isso daí, entendeu? Bom, o que eu queria falar de motor de passo era isso, e muita coisa vai acontecer ainda sobre motor de passo, tá? Eu gosto muito dessa área e vou me aprofundar bastante nisso. E até o próximo vídeo.